módulo 11, ele fala da alimentação saudável e sustentável. Temos como professores, formadoras, professora Ângela, que vos fala, Ângela Socorro Prestes de Menezes, e a professora assistente, professora Sabrina Alves, ambas bacharel em nutrição. Bem, os objetivos da nossa aula. Entender o significado da alimentação saudável. Avaliar a importância da alimentação saudável para a saúde e aprendizado do aluno dentro do contexto escolar. Atentar para a composição dos alimentos e suas devidas classificações. E conhecer os grupos que compõem a pirâmide alimentar. Em nossa unidade 1, ela aborda a alimentação saudável. E eu faço uma pergunta para você. Você sabe o que é uma alimentação saudável? Você tem um conceito já formado de alimentação saudável? Você se alimenta de forma correta? Não sabe? Então vamos ver aqui o que a nossa equipe de produção preparou justamente para responder a esses questionamentos. Vamos lá? Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto que nunca sai de moda, a alimentação saudável. Para isso, temos aqui no estúdio a nossa convidada Renata Marques, nutricionista. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Renata. Obrigada a vocês. Renata, a gente pode dizer que ter uma alimentação saudável, isso é a base de uma saúde equilibrada? Exatamente. Nos dias atuais, a gente pode dizer que as pessoas vêm buscando cada vez mais se alimentar bem, ter alimentação saudável, e isso sim continua sendo de extrema importância, junto, é claro, com outros hábitos que a gente tem pela vida. A atividade física, é claro, né, tem também a sua importância. Os hábitos que você tem, as pessoas só têm que entender mais, que elas têm que buscar individualizar mais essa alimentação saudável. Ela, de forma geral, as pessoas elas vêm buscando, às vezes, uma alimentação, no geral, que ela vê um colega fazendo e ela pensa que aquilo cabe para ela, e às vezes não, ela só tem que buscar, de importância ela buscar também a sua individualidade, a sua particularidade, para conseguir, né, ter esses hábitos saudáveis. Isso porque cada corpo é um corpo, cada corpo reage de uma maneira, tem um histórico. Você falava um pouquinho do cuidado do que a gente traz para dentro de casa, e a casa é o nosso corpo, né? Exatamente. Esse cuidado vale por quê? Porque não adianta só eu buscar, ir no supermercado e buscar os alimentos light, os alimentos diet, os alimentos ricos em fibras. Eu tenho que lembrar que aqueles alimentos, muitas vezes, eles têm algum outro componente que não fica legal. Por exemplo, são ricos em sódio, são ricos em alguns componentes assim artificiais que eles vão para o corpo, para o organismo, e que muitas vezes eu penso que eu estou lá absorvendo não sei quantos de vitaminas, de minerais, e como é artificial, né, não é igual uma fruta, um legume que vem da terra e já é mais aceitável pelo organismo, daquela forma eu não estou absorvendo tudo aquilo que eu estou comprando. Então eu estou achando, estou pensando que eu estou enriquecendo, que eu estou me alimentando bem, muitas vezes não. E esse assunto é polêmico. A gente foi às ruas, a nossa equipe de gravação gravou em Cacoal, e aí a gente quer saber o que as pessoas acham desse assunto. Será que as pessoas consideram que tem uma alimentação saudável? Será que as pessoas... O que elas responderam? Vamos conferir o vídeo agora? Vamos sim. Vamos dar uma olhadinha. Você acha que você faz uma alimentação saudável? Eu acho. Comida normal, arroz, feijão, salada, verdura. Não, eu sei porque não. Eu como muita fritura, lanche, essas coisas. Depois que eu comecei a academia e comecei uma dieta bem rigorosa, eu digo que é saudável. Eu, com certeza, cuido bem da minha alimentação. Evito frituras. Sim, até porque eu frequento nutricionista e assim, eu procuro sempre estar balanceando, né, carboidrato, proteína, essas coisas. Então assim, até por uma questão de saúde e tudo mais, eu sempre me preocupo com a minha alimentação. Estética também, né, sou mulher, claro que vou preocupar com estética. A gente teve aqui metade
considerando que sim, Verdade. Outras pessoas que não. Mas vem cá, tem alguns pontos que a gente precisa lembrar. Uma senhora comentou que é muito caro manter uma alimentação saudável, outras pessoas que já têm uma preocupação, que já têm uma dieta equilibrada. O que a gente pode considerar sobre isso? É muito legal a gente ver essa preocupação e essa iniciativa de grande parte das pessoas. E é claro que tem aquelas que pensam realmente que para elas terem o hábito saudável, elas precisam comprar um alimento que é mais caro, elas precisam tirar a renda de um lugar para investir no supermercado. E não, muitas vezes, para a gente começar a iniciar, a gente pode fazer o quê? Aquilo que eu tenho em casa, aquilo que eu já vou preparar, por exemplo, uma carne que eu compro, em vez de comprar uma carne tão magra, eu compro uma outra para ficar mais em conta, né, naquele mês. O que eu posso fazer? Em vez de preparar aquela carne frita, eu posso preparar aquela carne refogada, eu posso preparar ela, cozinhar, preparar, ou seja, de uma forma, o próprio arroz, se não for um arroz integral, como tem muita gente que pensa que para fazer dieta tem que só se for arroz integral. Posso fazer o arroz comum sem óleo, utilizando uma quantidade bem menor de óleo. Eu posso utilizar tudo de uma forma que se adeque ao que eu preciso, ao meu cardápio, às minhas preferências, que não é porque numa dieta de um colega eu vi que tem uma fruta, um alimento que eu não gosto ou que não dá para eu comprar e eu, por causa disso, eu não posso fazer a dieta. Então, as pessoas têm muito esse costume, sabe, de achar que a dieta só vai dar certo se ela fizer igual a que o colega está fazendo, que já emagreceu, ou então se ela fizer com aqueles alimentos que são caros, que não estão assim dispostos para ela, né, com tanta facilidade. E é muito importante também ter acompanhamento médico, acompanhamento profissional para saber. E isso daí é o ponto, é a dica principal, porque não adianta eu procurar uma coisa que para mim ela não está sendo importante naquele momento. E outra coisa, as pessoas às vezes, eu quero principalmente perder peso, é o mais comum, né? Eu quero perder peso e não consigo. Ela tem que às vezes buscar um médico, um profissional de educação física, se ficar legal, um nutricionista, para ela ver que às vezes ela não está perdendo peso, está fazendo estudo, não está perdendo peso por algum outro distúrbio que ela tem, né, alimentar. Então é importante sim buscar conhecer o seu corpo e o que você precisa. Renata, nosso tempo acabou. Olha, espero que você tenha gostado desse assunto que dá tanto pano para manga, né? Olha, o importante é lembrar sempre de fazer uma alimentação saudável e ter hábitos saudáveis também. Eu e você nos vemos aqui sempre no IFRO com assuntos pra lá de interessantes. Tchau e bons estudos. Então, vocês viram que são inúmeras as respostas, são inúmeros os questionamentos. Existem pessoas que são conscientes de que não fazem aquela alimentação de forma correta, não se alimentam de uma forma adequada. Já outras já têm aquela consciência, um equilíbrio. Existem outras que ficam preocupadas com a estética, enfim. É uma infinidade de fatores e de motivos. Mas voltando agora para a questão da alimentação escolar, é muito interessante, não é, professora Sabrina, essa questão da alimentação escolar, os alimentos in naturas para os nossos alunos, não é verdade? Com certeza, por isso que é importante ter na escola o acompanhamento do nutricionista na formulação de cardápios e que você seja colaborador para promover essa alimentação no âmbito escolar para os alunos. Por quê? Principalmente porque ela ajuda no desenvolvimento físico, mental e da aprendizagem na sala de aula. Então, bom é que você se conscientize da importância de uma alimentação saudável no âmbito escolar. Tanto da alimentação saudável quanto da importância do técnico de alimentação escolar, né? Porque já pensou, sem ele a escola não teria merendinha nenhuma, não é verdade? Não teria. Quem iria preparar, né, o alimento dos alunos, né? Então você é importante nesse contexto. Então tá certo, agora nós vamos, com base em algumas sugestões e definições do nosso módulo, nós vimos que a alimentação saudável é aquela que pode atender às necessidades do indivíduo, da pessoa, passando para o contexto escolar, então do aluno durante o período em que ele se encontrar na escola. Então é para atender às necessidades dele. Que a alimentação saudável também ela envolve aspectos e valores culturais, afetivos, sociais e sensoriais. E que uma alimentação saudável, obviamente, ela é fonte de inúmeros, de uma diversificação muito grande de nutrientes que vocês estudaram com a professora Caroline na aula passada, certo? Então, com base nos questionamentos, se você se alimenta bem ou se você se alimenta de maneira errada, eu pergunto a você, como uma alimentação adequada ela deve ser? Olha o questionamento. O que ela tem que ter?
Primeiramente, ela tem que ser variada, incluir os vários grupos alimentares a fim de fornecer diferentes tipos de nutrientes. Os nossos exemplos são cereais, frutas, hortaliças, carnes, laticínios, feijões. Só são pequenos exemplos, existem uma variedade enorme. Ela tem que ser equilibrada. Como equilibrada, professora? Ela tem que respeitar o consumo adequado de cada tipo de alimento. Exemplo, eu não posso comer mais um determinado tipo de alimento do que o outro, preferencialmente que eu coma tudo em equilíbrio. Um exemplo também que nós podemos dar, eu não posso comer mais alimentos industrializados do que as frutas, verduras e legumes. Ela tem que ser suficiente, ou seja, é uma quantidade que atenda e respeite as necessidades de cada pessoa. No nosso caso, do nosso aluno, porque o público-alvo nosso é ele. Professora, a senhora quer fazer alguma consideração aqui? É isso mesmo. Então, a alimentação saudável, ela deve ser composta principalmente pelo equilíbrio e deve ser suficiente, né, que supra todas as suas necessidades, todas as necessidades do aluno e principalmente na fase infantil, em que o aluno precisa se alimentar corretamente e você é responsável por isso. Com certeza. Então, dando continuidade, ela tem que ser acessível, então baseada em alimentos in natura. In natura são os alimentos que são naturais, preferencialmente os agroecológicos, orgânicos, livres de qualquer tipo de agrotóxico, que são produzidos e comercializados regionalmente. Então você tem uma acessibilidade física daquele alimento, ele não há de faltar. E que são também muito mais baratos do que os alimentos industrializados, porque os alimentos industrializados são agregados valores em cima, o que o torna muito mais caro. Ela tem que ser colorida, então quanto mais colorida for a alimentação, com certeza ela vai ter uma variedade de nutrientes muito maior, além de assegurar uma refeição variada, vai tornar essa refeição atrativa, o que vai atrair o aluno, não é isso? Vai despertar aquela curiosidade, vai agradar os sentidos, estimulando com certeza o consumo dos alimentos saudáveis, como as frutas, legumes e verduras. Então, caro aluno, caro técnico, é interessante, é muito importante que você prepare aquela alimentação de forma com que, antes de comer com a boca, os alunos comam com os olhos, não é isso, professora? É isso mesmo, é importante que a alimentação seja bem criativa, seja bem atraente, né? E falando sobre a questão da acessibilidade, como a gente viu no vídeo, muita gente pensa que para ter uma alimentação saudável, deve-se gastar muito, né? A alimentação saudável não é cara. Pelo contrário, depende muito da sua escolha alimentar. É lógico que se você comprar um kiwi e um caqui, são alimentos saudáveis, porém são mais caros. Mas existem outros alimentos mais baratos, como a laranja, a melancia. Então é possível sim ter uma alimentação saudável e principalmente se você priorizar os alimentos regionais da sua região. O que facilitará a questão da aceitabilidade por parte dos alunos, não é, professora? Isso mesmo. Porque fica complicado se você ofertar um alimento em que não faz parte da cultura, não é isso? Alimentar dele já fica mais difícil de aceitação, correto? Segura, ela também tem que ser segura. Então os alimentos, eles não devem apresentar nenhum tipo de contaminante de natureza alguma. Tipo, contaminação biológica, onde se refere a alguns micro-organismos que podem prejudicar a nossa saúde. Tipos físicos, algum objeto cair dentro do alimento acidentalmente. Ou químico, o alimento ter contato com algum produto químico. Ou mesmo qualquer outro perigo que comprometa a saúde do indivíduo, no caso do nosso querido aluno. Então,
Por isso que os manipuladores devem respeitar as regras de segurança, as regras de manipulação. Então, ao manipular o alimento, ele tem que lavar muito bem as mãos antes de preparar o alimento. Quando sair do banheiro, lavar mais ainda as mãos, justamente para evitar contaminação. Ele deve estar com touca para evitar que cabelo caia na comida ou naquela preparação, ou qualquer tipo de brinco, anel, e mesmo evitar algum tipo de produto químico que esteja perto do alimento na hora da manipulação. Certo, professora? A senhora quer fazer alguma consideração, acrescentar algum? É importante salientar que todas essas instruções que a professora Ângela está comentando se enquadram nas boas práticas de manipulação de alimento. São questões em que você vai aprender mais detalhadamente nos módulos seguintes. Isso. Com relação à questão da segurança também, nós ressaltamos aqui a questão dos rótulos, observar bem a questão dos rótulos quanto à validade do produto. Então, todo alimento ele tem um prazo de validade. Aquele prazo de validade expirou, então não tem como aproveitar e tal. Não, por favor, que o prazo de validade vencido, eles têm que ser descartados, não podem ser de forma alguma utilizados. Então, falando em quantidade de alimentos, a quantidade dos alimentos, como já mencionamos, ela deve ser ingerida de maneira que não falte nem ultrapasse. Então, é uma forma de equilíbrio, que nem ultrapasse as necessidades do indivíduo, e do caso aqui o nosso aluno. Então, por que é importante esse aspecto? Porque ele previne o aparecimento de doenças causadas tanto pela falta quanto pelo excesso dos alimentos. Então, é onde eu falo que a balancinha tem que estar em equilíbrio. Então, essa tabela aqui, ela nos mostra o quê? Quando você tem uma alimentação em excesso, principalmente de produtos industrializados, a consequência disso aqui vai ser a obesidade com inúmeras outras doenças. Agora, se eu tenho uma alimentação equilibrada, variada, com todos aqueles aspectos que vimos agora, obviamente que eu tenho saúde, bem-estar, promoção da saúde. Ou quando ela é insuficiente, então ela só é quantidade, ela não é qualidade, ou seja, não é rica em nutrientes para a criança. Isso pode acarretar em desnutrição, e desnutrição é um sério problema que faz com que a criança não desempenhe suas atividades normais, dificulta seu crescimento, ela não consegue ter um desenvolvimento cognitivo e entre outros aspectos patológicos. Como nós falamos, em relação à qualidade, leva-se em consideração a ausência de contaminação e a composição nutricional de cada alimento. Ou seja, quais são os nutrientes que aquele alimento pode oferecer para o corpo humano, certo? E falar em nutrientes, você saberia me responder? Eu acho que agora você já sabe responder, porque a professora Carolina falou. Não foi isso, professora Sabrina? Sim, foi explicado bem detalhadamente. Tenho certeza que agora você já sabe o que são os nutrientes. Então, nutrientes aqui, neste contexto, são compostos químicos que estão presentes nos alimentos e que podem ser aproveitados pelo nosso organismo para a manutenção ou crescimento do nosso aluno. Então, existem vários tipos de nutrientes e eles podem ser divididos em nutrientes não essenciais, que são aqueles que podem ser produzidos pelo nosso corpo humano a partir de outros compostos, ou seja, o nosso próprio corpo humano, ele produz. E os nutrientes essenciais, o nosso organismo, ou seja, o corpo humano, ele não é capaz de produzi-los, sendo necessários obtê-los por meio da alimentação. E aí você questiona, mas professora, quais são esses alimentos que podem ter esses nutrientes? Quais seriam, professora Sabrina?
Alimentos, fontes de vitaminas, minerais, né, carboidratos. Os nutrientes não essenciais são carboidratos, proteínas, né, em que você você tem reservas no seu corpo, né? E é importante deixar claro também que por ter o termo não essencial, não significa que você não deve consumir alimentos fontes, mas pelo contrário, com certeza você tem que comer alimentos que tenham esses nutrientes, mas o corpo também tem outras fontes de produção, né? A exemplo do carboidrato, que tem a reserva no nosso fígado, né? Através do glicogênio. Tá certo. Então, o organismo humano, ele se encarrega de transformar os alimentos ingeridos em nutrientes, justamente por um processo conhecido como digestão. Então, para que possamos realizar as nossas atividades diárias, o nosso corpo, ele precisa, obviamente, de energia. Então, caminhar, correr, carregar objetos, conversar e até mesmo atividades que não percebemos, como respirar, dormir, também gastam energia. É incrível, mas é. Então, de onde vem essa energia? Obviamente, dos alimentos, não é verdade? E como isso ocorre? Nós temos aqui a figura do sistema digestório e vocês viram bem explicado com a professora Caroline que tudo começa aqui pela cavidade bucal, não é isso? Pela cavidade bucal você tem a ingestão, você tem a mastigação, não é isso, professora Sabrina? Isso. Vem a deglutição através da faringe, passa pelo esôfago, estômago, vai intestino delgado, vem digestão e por último absorção e a excreção, entendeu? Então, de forma bem resumida para vocês, que a professora Carolina explicou muito bem, certo? Isso aqui é só para vocês terem noção de como acontece. E para o final, a excreção através das fezes. Então, assim como nós precisamos de medida para ver altura e peso, a energia, ela também possui uma unidade de medida. Então, essa medida de energia, ela pode ser chamada de calorias, que geralmente é abreviada por cal ou quilocal. Então, essa cal ou quilocal é o combustível, percebam bem, grifem isso aqui, é o combustível utilizado pelo corpo para realizar nossas atividades. Então, os nutrientes que oferecem energia ou caloria aos organismos, eles são conhecidos como macronutrientes. Olha o nome, macro de grande. Então, são aqueles macronutrientes, são as substâncias, são os alimentos em que nós precisamos em uma quantidade maior, justamente para nós desempenharmos nossas atividades diárias, para nós termos saúde. Então, e esses macronutrientes são os carboidratos, são as proteínas e os lipídios ou gorduras. Vejam que são três principais, ó, carboidratos, proteínas, lipídios ou gorduras. Gravem bem. Então, aqui nós temos uma tabela onde mostra o valor energético, ou caloria ou quilocaloria dos macronutrientes. Nós temos o carboidrato, que a título de valor energético, ele equivale a 4 quilocalorias por grama. Nós temos a proteína, que também a título de valor energético, ela equivale a 4 calorias por grama. E já os lipídios ou gorduras, desculpem aí, aqui é 9, gente. 9 quilocalorias por grama. Vocês estão verificando que existem uma diferença de carboidrato e de proteína para os lipídios, que os lipídios equivalem praticamente a 2 vezes mais o valor quilocalórico.
É por isso que temos que tomar muito cuidado quando ingerimos alimentos com muito teor de gordura, fritura, não é isso, professora? Isso mesmo. E também os carboidratos em excesso, se você consumir carboidrato em grandes quantidades, ele pode ser também armazenado no seu organismo na forma de gordura. Então é por isso que é bom atentar-se ao equilíbrio da alimentação, né? Todos os grupos devem estar na nossa alimentação, porém de maneira equilibrada. Então, agora nós vamos aos conceitos. O carboidrato ou açúcares, olha aqui, carboidratos ou açúcares ou ainda glicídios. Eles possuem uma função principalmente energética. Então, eles são utilizados pelos nossos músculos para quê? Para a realização de movimentos e são armazenados no nosso fígado para a manutenção da nossa glicemia. Aí eu questiono, o que é a glicemia? Você saberia dizer? Então, a glicemia, ela se refere à quantidade de glicose presente no nosso sangue. E glicose? Olha aqui a glicose. A glicose é justamente o carboidrato utilizado em maior quantidade pelo nosso organismo, certo? Aqui nós temos uma tabela onde nos informa quais são as fontes de carboidratos. Então, eles são encontrados em maior quantidade em alimentos de origem vegetal. Olha aqui. Vai da cana-de-açúcar, banana, arroz, pão, milho, macarrão, aveia, batata, mandioca e inúmeros tantos outros. Professora, será que quer acrescentar algo mais que talvez não esteja aqui, só para complementar para os nossos alunos? Então, são alimentos que estão presentes na nossa vida diariamente, né? São os alimentos mais comuns, massas, pães, né? Pães integrais. Então, cuidado com o excesso desses alimentos, né? Como eu falei anteriormente, os carboidratos também, apesar de nos darem energia, em excesso, transformam-se em gordura. Então, ok, vamos passar. Olha aqui, exemplo dos carboidratos, os deliciosos carboidratos, não é, professora? Todo mundo gosta, né? Agora nós vamos às nossas proteínas, que são nutrientes necessários para a formação das células e dos nossos tecidos. Olha que importante, células e tecidos. Por quê? Porque eles permitem o crescimento e o desenvolvimento do corpo. E estão presentes em quê? Nos nossos músculos, ossos, cabelos, sangue, pele, entre outros. Aqui as fontes de proteína. Então, nós temos a fonte de origem vegetal, que se refere feijão, soja, lentilha, grão de bico e ervilha. E nós temos as fontes de origem animal. Carne de boi, porco, aves, peixes, caças, ovos, leites e seus derivados. É isso, professora? Isso mesmo. Como foi falado na aula anterior, né, as proteínas têm a função construtora, elas dão as nossas estruturas corporais. Além de melhorar o sistema imunológico, isso não é, mesmo, professora? E agora nós vamos aos lipídios ou gorduras, ou mesmo os óleos. Veja bem, lipídios ou gorduras ou óleos. Então, eles são fontes concentradas de energia, apresentando aquilo que eu falei anteriormente, praticamente o dobro de calorias quando comparados aos carboidratos e às proteínas. Lembra que eu falei? Então, quando eles são encontrados no estado sólido, eles são denominados de gorduras. Por exemplo, banhas e toucinho. E quando eles são encontrados no estado líquido, eles são conhecidos como óleos. Por exemplo, azeite de oliva, óleo de soja, de milho, entre outros. Eles têm uma função energética, ou seja, fornecer energia. Então, eles também têm a função de formação de hormônios,
proteção dos nossos órgãos, transportes de alguns micronutrientes. Aqui nós temos a tabela que justamente vai nos apresentar as fontes de lipídios. Fonte de origem vegetal, nós temos óleo de soja, olha só, de milho ou girassol, azeite de oliva, de dendê, margarina, chocolate, castanha de caju ou do Pará ou do Brasil, como queira, abacate, óleos e amendoins. E nós temos a de origem animal, que é manteiga, banha de porco, creme de leite, toucinho, bacon e torresmo e inúmeras outras. Vamos agora às fibras. As fibras, elas apresentam um tipo especial de carboidratos que não fornecem energia, mas elas desempenham funções importantes no nosso organismo. Elas originam-se exclusivamente das plantas e possuem diferentes propriedades físicas, químicas e fisiológicas. Então, existem dois tipos, basicamente, de fibras. São as fibras solúveis e as insolúveis. Então, apesar de ambas auxiliarem no funcionamento do intestino, elas apresentam, olha aqui, funções diferenciadas. As fibras insolúveis, elas estão presentes nas folhas, nos grãos, cereais integrais e auxiliam na formação das fezes. E as fibras solúveis, elas apresentam-se nas polpas de frutas, nas verduras, legumes, auxiliam na normalização da microbiota intestinal. O que é essa microbiota? Está se referindo às bactérias que nós temos no nosso intestino, que são aquelas bactérias do bem para manter estabilizado a nossa flora intestinal. Auxiliam no controle dos níveis de gordura, tipo colesterol, que muitas pessoas têm esse sério problema de colesterol, e também o açúcar no sangue. Então, elas podem reduzir esses níveis tanto de colesterol quanto de açúcar no sangue, não é isso, professora? Isso, por isso que as fibras são um grupo alimentar muito importante, né? Porque elas têm diversas funções no organismo, desde contribuir para a prevenção de diversas doenças, regular o nosso intestino e principalmente reduzir a absorção de glicose e colesterol no nosso organismo. Professora, e questão de pessoas que têm dificuldade com o intestino preso, geralmente os folhosos desempenham um papel fundamental, não é isso? Isso mesmo. Auxilia, com o auxílio também de bastante água durante o dia, justamente, não é por causa da função das fibras alimentares, né? Isso. Então vamos passar. Aqui é uma tabela com as fontes de fibras. Então, as fibras solúveis estão polpa de fruta, laranja, maçã, legumes, hortaliças, abóbora, farelos de aveia, leguminosas, entre outras. E as insolúveis são os cereais integrais, tipo arroz, trigo, soja, casca das frutas e as folhas. E agora nós vamos aos micronutrientes. Olha o nome micro. Vocês viram há pouco atrás, macro de grande, maior. Micronutrientes de pequeno, pequenininho. Então, os micronutrientes, apesar deles não serem transformados em energia, mas eles são importantes para a realização de outros processos biológicos, como, por exemplo, a visão, o crescimento, a formação óssea, a proteção e a defesa do corpo. Então, macros são aqueles em que o nosso organismo ele capta em grande quantidade, ele precisa em grande quantidade para desempenharmos nossas funções diárias. Os micronutrientes, o nosso organismo absorve ele em pequenas quantidades, mas não é porque eles são micros, são absorvidos em pequenas quantidades, que nós vamos achar que não desempenham nenhuma função importante. Muito pelo contrário, eles são os reguladores e promotores da nossa saúde. E nós temos as vitaminas, que estão presentes em diferentes tipos de alimentos, tipo animal e vegetal. Auxiliam no crescimento,
na proteção contra infecções, na manutenção da saúde. Então, o corpo precisa de quantidades pequenas desses nutrientes, mas mesmo assim são indispensáveis. É o que eu falei há pouco para vocês. Então, por exemplo, a quantidade adequada de vitamina A, ela assegura que a nossa visão funcione normalmente, e de vitamina D, que permita a formação de ossos, dentes durante o crescimento da criança. A falta excessiva de vitamina, ela pode provocar distúrbios nutricionais, problemas de saúde decorrentes de má absorção de nutrição. Então, aqui nós temos as fontes de vitamina A, as vitaminas do complexo A, do complexo B, C, D, E e K. Aqui o exemplo de função, como que elas funcionam e onde pode se achar essas vitaminas, certo? Os minerais. Então, os minerais, eles desempenham função como manutenção do equilíbrio dos líquidos corporais, ou seja, água, sangue, urina, transporte de oxigênio para as células, formação dos ossos, controle e contração muscular e dos batimentos cardíacos e transmissão de mensagens pelo sistema nervoso, entre outros. Então, o corpo necessita em quantidade bem reduzida desses nutrientes, mas eles só podem ser obtidos por meio da alimentação. Então, a necessidade de minerais pode variar de acordo com o indivíduo. Os macrominerais em concentração igual ou superior a 100 miligramas por dia, que são cálcio, fósforo, sódio, potássio, cloro, magnésio e enxofre. E os microminerais necessários em pequenas quantidades, que são ferro, cobre, cobalto, zinco, manganês e entre outros. Aqui a tabela fonte dos minerais, onde você vai ver as funções e as fontes, ou seja, onde encontrá-los. Aí nós vamos falar da água, que está presente na maioria dos alimentos e, mesmo que não seja visível, ela é um dos principais componentes do corpo humano. Então, ela não oferece energia, mas ela está envolvida em praticamente todas as reações que ocorrem em nosso organismo. Por isso, é importante hidratar-se bastante durante o dia. E aí, vem aquela questão, quais os alimentos que devemos escolher? Todas as pessoas devem comer os mesmos alimentos? Então, sabemos que a alimentação, ela envolve aspectos culturais, financeiros e regionais. E que a incidência de doenças decorrentes de uma alimentação inadequada, ela está muito grande, não é isso, professora? Isso mesmo, o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, né, a obesidade, a hipertensão, estão presentes e são decorrentes de uma má alimentação. Então, foi por isso que a Coordenação Geral da Alimentação e Nutrição, a CGAN, ela desenvolveu uma ferramenta que se chama o Guia da Alimentação para a População Brasileira. Então, esse guia, ele serve como ferramenta para auxiliar no planejamento de uma alimentação saudável, certo? Então, esse guia, ele vai informar sobre questão de doenças crônicas não transmissíveis, não é isso? A questão de sugestões quanto à alimentação saudável. Isso mesmo. Inclusive, foi lançado agora em 2014 um novo guia alimentar para a população brasileira. É importante que você acesse esse guia pela internet, é muito importante ele. Tem várias informações básicas que servem para você praticá-las no seu ambiente de trabalho. Então, um guia bem completo. Isso. E também, como outro guia, uma outra ferramenta, nós temos a pirâmide alimentar utilizada no Brasil. Não é isso? Ela é subdividida, né, entre alimentos de diferentes grupos e recomenda a ingestão de um número adequado de porções de cada um deles. Qual é a intenção? A intenção é possibilitar uma alimentação equilibrada, respeitando a proporção quantitativa e qualitativa de todos os alimentos, né? E o que são porções? Porções
são quantidades médias de alimentos que devem ser usualmente consumidas por pessoas sadias para compor uma alimentação saudável. Aqui nós temos uma porção de medida caseira, que nós temos o alimento, uma tabela com essa sugestão, o arroz branco, lembrando que isso aqui é para um adulto. Aqui uma porção, 125 gramas. O que se refere a uma unidade de medida caseira, essas 125 gramas correspondem a 4 colheres de sopa. E assim sucessivamente todos esses outros alimentos. Então, por que que os alimentos da pirâmide, eles foram divididos em grupos? Cada grupo ele representa uma fonte de nutriente específico. E aqui está a nossa pirâmide, onde a base é composta por pães, cereais, tubérculos, primeiro piso. Aqui nós temos frutas e porções que tem as quantidades por dia. Lembrando que a pirâmide nós podemos compará-la a um sinal de semáforo, não é isso, professora? Aqui, verde, não é isso? Os primeiros e segundos já verde, aqui o terceiro piso já é o amarelo e aqui o vermelho, que é aquele em que nós devemos consumir em menos quantidade possível, não é isso? Isso, então deve-se ficar atento às cores, né? Prestar atenção, funciona realmente como um semáforo alimentar, alimentar, né? Entendeu? Então, observe, então vejam que ela é bem colorida em todos os seus aspectos, por isso que é importante a ingestão e se basear aqui pela pirâmide. Ela tem as quantidades por porções e divididas em grupos alimentares. A senhora quer fazer mais alguma colocação, professora, referente à pirâmide alimentar? É importante lembrar, né, que essas informações sobre porções são direcionadas para o público adulto, né, ou seja, pessoas maiores de 18 anos, né, e deve-se também considerar a individualidade de cada pessoa, né? Ninguém vai consumir porções iguais, cada pessoa tem sua necessidade. A pirâmide alimentar é só um instrumento básico de orientação sobre alimentação. Principalmente as nossas crianças, não é, professora? Que precisam desses grupos todos, né? Isso. Então, aqui diz que a base da pirâmide é composta por alimentos que são fontes de carboidratos. E o segundo andar é formado por alimentos que são fontes de micronutrientes, vitaminas e minerais. O terceiro andar, ele encontra-se os alimentos que são principalmente fontes de proteínas. E o topo da pirâmide contém os alimentos mais energéticos, né, da alimentação humana. São aqueles que são ricos em gorduras e açúcares. Então, aquilo que eu falei, ela é uma pirâmide colorida e a base e o segundo andar são compostos por alimentos que devemos consumir em maior quantidade. Já do terceiro em diante existe um pouco de moderação, que pode chegar até a restrição. É aquela comparação que a professora Sabrina fizemos aqui com relação ao semáforo da pirâmide, não é isso, professora? Isso. E o volume da pirâmide também nos indica a proporção dos grupos de alimentos que devemos ingerir. É o que a professora falou, que é justamente que cada indivíduo ele possui uma necessidade diferente, então obviamente é uma porção bem diferenciada, não é isso? E agora você entende o porquê do formato de pirâmide, né? Justamente porque os alimentos do topo devem ser consumidos com moderação. E são os conhecidos por calorias vazias, né? Eles não possuem muita variedade de nutrientes, a não ser as calorias que oferecem. Então, aqui o exemplo de que deve-se comer mais pães e cereais do que doces ou manteigas, que é a base, não é isso? Manteiga já lá no topo. Da mesma maneira, a quantidade de carnes, leites deve ser inferior ao consumo de frutas e hortaliças. Então, o que acontece atualmente? Está acontecendo essa inversão da pirâmide. Nós verificamos que as pessoas estão comendo muito pelo contrário, né, professora? Parece que é de cima para baixo, não é isso? Estão consumindo mais quantidade de doces, né? Gorduras e diminuindo o consumo de frutas, legumes e verduras, que deveria ser também a base da nossa alimentação, né? Isso. Então, aí fala aqui que a necessidade de nutrientes e de energia, ela varia de acordo com diversos fatores, que são eles: idade, sexo, peso, nível de atividade física,
se a pessoa é sedentária ou ativa, o tipo de trabalho que ela desempenha e a presença de alguma doença, entre outros. Então, cada pessoa é individual. Então, cada pessoa é um universo diferente. Eu não posso jamais generalizar. A quantidade que eu como para uma quantidade que a professora Sabrina. Então, com relação aos alunos, cada um é um universo. E aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tenham assimilado bastante. Professora, a nossa aula termina aqui. A senhora quer fazer alguma coisa? Foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo e trabalhar com alimentação é isso, né? É simples, porém complexo. E para ter uma alimentação saudável só depende de você e das suas escolhas. Isso mesmo, ainda mais você, técnico, que é peça fundamental dentro da escola, dentro do contexto escolar, justamente para preparar aquela alimentação colorida, com qualidade, com segurança para as nossas crianças. A nossa aula encerra aqui, agradecemos aí você que nos assistiu do outro lado da telinha e até o nosso próximo encontro.